Aqui estamos novamente para dar continuidade ao nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pela nossa querida Mãe, pelo seu manto protetor, Nossa Senhora. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, dando continuidade ao estudo dos fenômenos místicos extraordinários, nós vamos falar das graças gratuitamente dadas, que tem por finalidade o proveito dos outros, não diretamente o próprio proveito. São dons extraordinários e transitórios, conferidos diretamente para o bem dos outros. Contudo, indiretamente acabam servindo também para a santificação pessoal daquele que recebe estas graças. São Paulo menciona essas graças extraordinárias com o nome de carismas. São Paulo e também Santo Tomás, doutor da Igreja, com muito acerto eles observam que todos os carismas, que veremos adiante, são muito inferiores à caridade e à graça santificante. Com efeito, São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Veja, ele fala o caminho mais excelente de todos, e falando em dons superiores, na Bíblia de Jerusalém vai dizer o dom que ultrapassa todos os outros, e logo em seguida ele vai escrever a passagem que é dito o hino da caridade, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 em diante. E lá ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribuísse todos os bens e sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, nem busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Vejo que primeiro ele indica que a caridade é superior a tudo e depois vai dar diversas qualidades da caridade, que é um compêndio de todas as demais virtudes. Por isso ele disse, a caridade é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, ou seja, é humilde, não é escandalosa, ou seja, é prudente, não tem interesses próprios, é desapegada, não guarda rancor, não tem ira, não tem inveja, desejo de vingança, e assim por aí vai, que na verdade ele está dizendo a caridade supera tudo. Os dons extraordinários são graças divinas com certeza, mas a caridade é superior a todos os outros. Nesse mesmo sentido, vamos ver o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Ele fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E logo seguido no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Veja que Jesus diz que ainda que uma pessoa tenha dons carismáticos,
dons do Espírito Santo. Ele vai dizer, dependendo da situação, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Vejam que Jesus cita 3 exemplos, não quer dizer que estejam todos inclusos. Ele fala a pregação, quando diz assim, não pregamos em vosso nome, e a pregação está associado com a palavra de sabedoria, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele fala que expulsar demônios, que está também relacionado com o carisma de discernimento dos espíritos, e também de fazer muitos milagres, que está associado também com o carisma de cura e o próprio carisma de fazer milagres. Então, mesmo que essas pessoas tenham essas graças, como dissemos, transitórias e extraordinárias, que são para proveito dos outros e não para proveito próprio, ainda assim, pelo que Jesus diz, serão condenados ao inferno. Apartai-vos de mim, operários maus, ele diz ainda. E por quê que Jesus é tão drástico em relação a isso? Vejam que ele fala no próprio versículo 21 do mesmo capítulo de Mateus, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, os carismas são para proveito dos outros, mas nós temos que fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Ora, São Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, vai dizer: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E como os carismas não têm uma relação direta com a santidade, devemos nos preocupar antes em fazer a vontade do Pai, que é a nossa santificação. E a santificação, como já vimos lá nas videoaulas 15 a 17, ela consiste essencialmente em amor e sacrifício, e implica a prática de todas as virtudes cristãs. Como vimos, a caridade é um compêndio de virtudes, isso implica a prática de todas as outras demais virtudes. Então, paciência, obediência, humildade, virtude da religião, mansidão, fortaleza, a temperança, todas as outras virtudes e também a fé e a esperança, é isso que Deus quer de nós. Quer que tenhamos todas essas virtudes. É interessante notar que a partir do momento que a pessoa vai se santificando, a manifestação dos carismas é muito mais pura, muito mais forte. Já vamos falar um pouquinho mais a esse respeito. Então, sem o exercício das virtudes e a perseverança na oração e na mortificação, nas virtudes, na vida sacramental, são pouquíssimos que perseveram. A pessoa, às vezes, que dá muita ênfase às graças extraordinárias, ela não se santifica, não faz o que Jesus quer, que é a nossa santificação, e pode sim correr o risco de ser rejeitado por Deus. Vejam que essa situação, muito comum nos nossos dias, principalmente aí nas igrejas pentecostais, você observa muito claramente esse efeito. Os 3 exemplos que Jesus citou, né? Pregação, expulsar demônios, fazer milagres, principalmente no caso da cura, são praticamente toda a ênfase de todas as igrejas pentecostais que vemos aí corriqueiramente. E, no entanto, vemos que, por outro lado, são eivadas de erros gravíssimos, com teologias inacreditáveis quase, tipo da teologia da prosperidade, ou seja, não é a prosperidade espiritual que eles falam, mas sim enriquecer-se, encher-se de bens, a ponto de iludir as pessoas, pedindo dízimos e ofertas que acabam dando proveito próprio, vivendo às vezes como marajás. Muito grave. Outras vezes situação, não em todas, mas em algumas, dizer que se pecar não tem problema, porque tudo foi lavado no sangue de Jesus. Uma tolerância absoluta, às vezes com o pecado, coisa absolutamente inaceitável. Graças a Deus, essas teologias absurdas ainda não chegou na renovação carismática, católica, que se atém bastante ainda à teologia. Mas, mesmo assim, vemos que também correm o risco de se fecharem nos carismas, entrando muito orgulho, dizendo eu sou melhor que os outros porque recebi as graças extraordinárias. E ainda como não se purificam, não dão atenção às virtudes, surgem muitas invejas, controvérsias, que já vamos falar um pouquinho mais adiante.
São Paulo, inclusive, alerta sobre esse fato dos carismas, quando na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 a 3, vai dizer: A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Então vejam que, ainda que os coríntios tinham dons carismáticos, a própria carta de São Paulo aos Coríntios na segunda, ele vai citar os dons carismáticos. São Paulo diz que eles são carnais, que tem muitos ciúmes e contendas entre eles, mas eles tinham os dons carismáticos, podíamos dizer que era uma comunidade carismática. E, no entanto, eram crianças em Cristo, de tal forma que São Paulo não poderia dar ainda alimentos sólidos. É de se relembrar o que dissemos na aula anterior a esse respeito, quando São João da Cruz diz que quem fica preso às graças extraordinárias permanece grosseiro na fé, não evolui. Então, falando especificamente do fenômeno pentecostal, temos dois aspectos a analisar. Primeiro, é algo que entendo, ou seja, uma graça extraordinária de Deus para o nosso mundo. O mundo tinha perdido a visão do sobrenatural. Vejam que os carismas, como dizemos, é para proveito dos outros. Então ele acaba sendo algo muito eficaz na conversão das pessoas. Eu diria que é a própria pedagogia de Jesus, mostrar pelos sinais, pela sua manifestação do seu poder, as pessoas se convencem do extraordinário, da graça de Deus, do poder de Deus, e acabam tendo aquela primeira conversão que as pessoas entram na igreja, até se propõem a levar uma vida melhor e largar o pecado. Então o movimento pentecostal despertou consciência de novo do sobrenatural. Eu não tenho dúvida que foi um dom de Deus para o nosso tempo, extremamente então eficaz na conversão das pessoas e um princípio excelente de início de conversão. Todavia, esse é um aspecto que não podemos descartar, porque também foi assim no início da igreja, e também foi assim que chamou a atenção de São Paulo, como lemos agora. Aí a questão vem exatamente de que a fixação nesses carismas, nessas graças extraordinárias, e não se dá, por outro lado, a atenção às virtudes, ao exercício positivo das virtudes. Vejam que em nenhum lugar está escrito que carisma é dado apenas a santos. Não existe isso. A verdade é que os santos, quando estão purificados, já exercitados nas virtudes, a abnegação, na mortificação, na obediência, na humildade principalmente, acabam recebendo os carismas de uma maneira muito mais pura, mais forte, mais santa. E, ao contrário dos recém-convertidos, quando recebem carismas, surge uma série de problemas, que são o que São Paulo também falou: ciúmes, contendas, invejas, rixas, orgulho. A pessoa acha que ele, como recebeu às vezes um carisma, ele é mais do que os outros, Deus se agradou dele. Tudo isso porque a sua alma ainda não está purificada, que não se exercitam nas virtudes. Por outro lado, temos a questão da doutrina tradicional, que pouquíssima ênfase dá aos carismas, que no entanto foi algo muito presente no início da história da igreja e muito presente hoje em dia. Às vezes chegam a menosprezar, à vista dos problemas que enxergam, os ciúmes e contendas que já falei, às vezes falsas profecias, falsos anúncios de cura, etc., que acontecem muito frequentemente. Isso às vezes leva-os até a não acreditar nos carismas, e muitas vezes isso decorre porque não participa das assembleias, das missas carismáticas, onde veem que existe o falso e existe o verdadeiro também. E acontecem de fato muitas curas, muitos dons carismáticos se manifestam e o poder de Deus se manifesta. Muitas vezes, ainda além disso, não tem a própria experiência do Espírito Santo agindo poderosamente nas pessoas e em si próprio, e se fecham em si mesmos, querendo uma rejeição sem saber o que estão realmente rejeitando. Para esses, é bom que se diga o que Jesus vai dizer nesse caso, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16.
Estes milagres acompanharão os que creem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Evidentemente, essa lista aqui é apenas exemplificativa, mas Jesus mesmo está dizendo que vão acontecer essas coisas àqueles que creem. Então, acontece isso. Os carismáticos, por um lado, ao se verem rodeados de fenômenos místicos extraordinários e invadidos por consolações, pensam que a vivência da fé se resume em vivenciar isso e propagar essa doutrina, e não se preocupam em cultivar as virtudes. Por outro lado, os que estão numa doutrina mais tradicional rejeitam completamente o carisma, rejeitando um próprio dom que o Senhor está dando para a igreja, para a sua renovação, e não tendo experiência, acabam atacando e não vendo aquilo que de bom existe. Creio que se cada um enxergasse aquilo que está faltando, seria muito melhor. Particularmente, eu participei um pouco, a verdade, pouco tempo, na renovação carismática, mas o suficiente para verificar a verdade daquilo que estou afirmando. Acho que todos deveriam ter algum tipo de experiência dentro da renovação carismática. Vejam, é obrigado? Teoricamente, não, porque o cultivo das virtudes é o que importa e a santidade é o que importa. Os carismas são coisas extraordinárias, como falamos. Então, por um lado, não há uma necessidade estrita de que se participe, mas se temos a consciência de que isso é muito eficaz no apostolado, seria de suma importância que também utilizássemos, ora, Jesus está nos dando graça extraordinária para agir poderosamente no apostolado e às vezes nós as rejeitamos. Então, é algo que de um lado falta uma coisa, de outro lado falta outra, e o pior, às vezes um fica combatendo o outro. Terminado isto, vamos então falar um pouco explicitamente dos próprios carismas. Os carismas estão lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 a 11. São Paulo vai dizer: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom dos milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então são citados aqui 9 carismas que São Paulo diz para proveito comum. E o primeiro deles é a palavra de sabedoria. Já li em diversos locais a explicação da palavra de sabedoria, muitos confundem lá com o dom de conselho, e acabei ficando, não é preciso concordar, mas cada um estude, com a definição de Santo Tomás de Aquino, que ele vai dizer que está relacionado com o poder de comunicar aos outros com eficácia a palavra de Deus. É um carisma de realmente, através da palavra, da pregação, mover os corações, fazer com que as pessoas sejam atingidas pela graça de Deus. Interessante notar que Santo Tomás vai dizer que às vezes esse carisma desaparece, não às vezes por culpa do pregador, mas dos próprios ouvintes. E vemos de fato que isso chegou a acontecer na própria história de São Paulo, quando foi pregar lá para os atenienses, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Os atenienses não foram tocados, rejeitaram, com exceção de uns pouquíssimos. Também temos na história da igreja, interessante notar, a questão de São Francisco de Assis e Santo Antônio de Pádua. São Francisco de Assis, que não tinha propriamente dom de pregação, ele até era relativamente contra. Até se pode falar, ele dizia, mas pregava muito mais com o seu exemplo. E dentro do próprio franciscanos surgiu Santo Antônio de Pádua, um poderoso pregador que movia os corações com as suas pregações. No entanto, mesmo Santo Antônio, que São Francisco chegava a chamar de meu bispo, certo dia, pregando numa igreja, ninguém se interessou, ninguém se moveu, ficou furioso, saiu da igreja, começou a pregar na praia, no mar,
e os peixes vieram ouvi-lo. Foi um milagre atribuído a Santo Antônio. Então veja que também naquele momento não moveu os corações. Santo Tomás vai dizer muito mais por culpas dos ouvintes. Essa é a palavra de sabedoria que entendo seja a interpretação mais correta. Depois existe a palavra de ciência. Para muitos desses carismas, vou pegar esse livro aqui, um pouco antigo, chamado Carismas, onde ele dá algumas explicações. Então a palavra de ciência, ele vai dizer: a palavra de ciência é a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus. É a comunicação de fatos e de informações que são humanamente impossíveis de serem conhecidos, não dependem do conhecimento natural, que nos é dado pela razão. É conhecimento inspirado e de autoria do Espírito Santo. Então veja que é uma revelação de alguma coisa oculta. Temos muitos exemplos. Na própria oração de imposição de mãos, ser revelados às vezes traumas que não se podiam conhecer. Às vezes vem uma palavra na cabeça repetidamente, como latejando na mente, e revela alguma coisa. Como aconteceu com um colega meu, um amigo meu, diácono, diz uma vez uma pessoa querendo se suicidar, ligou para ele e ele atendeu, não sabia o que dizer, de repente só veio uma palavra na mente dele: aborto. E então ele disse a ela: a palavra aborto te diz alguma coisa? E a pessoa desabou a chorar. Há 15 anos atrás tinha cometido um aborto e não viveu mais sossegada, chegou ao ponto de querer se suicidar. Vejam que são coisas que acontecem e isso é o dom, a palavra de ciência. Depois é citado o carisma de fé, que é chamado também de dom da fé. Esse dom da fé é o poder de Deus que nos move, uma confiança íntima de que Deus agirá. Essa confiança leva a uma oração convicta, a uma decisão e a uma firmeza de algum outro ato que libera a bênção de Deus. Então veja que não se trata da virtude da fé teologal que nos leva a aderir à verdade de Deus, se trata do carisma de fé, que é essa certeza momentânea e transitória de que algo vai acontecer se o pedirmos, se o fizermos em oração. A pessoa tem uma certeza transitória. Esse é o carisma da fé. Depois, o dom de cura. O dom de curar é o poder que Deus tem de restaurar a saúde de alguém em algum nível do seu ser. Quando Deus se serve de alguém para que esta ação se opere, a pessoa está exercendo o dom de cura. Então, é realmente a cura pela imposição de mãos que vemos aí corriqueiramente, onde a pessoa recebe, muitas vezes, a graça de cura. Depois, o dom de operar milagres. O milagre é um acontecimento ou evento sobrenatural ou a execução de algo que seja contrário às leis da natureza. É um fenômeno sobrenatural que desafia a razão e transcende as leis naturais. Então, o milagre é algo, normalmente deve ser, para ser milagre, deve ser algo também muito repentino, né? Impossível de acontecer. Por isso também a cura, muitas vezes é considerada miraculosa quando ela acontece repentinamente, e isso também é um carisma, não tão comum dentro do ambiente pentecostal, mas é também muito comum aí nas aparições de Nossa Senhora, como em Lourdes, tem muitos testemunhos disso. Depois, o dom de profecias. O dom de profecia é o falar sobre a influência direta e sobrenatural do Espírito Santo. É o transformar-se em um porta-voz de Deus para a verbalização de suas palavras, conforme o Espírito dirigir. Profecia significa declarar os pensamentos e conselhos de Deus, e no Novo Testamento ela é inseparável do conceito de direta inspiração do Espírito Santo. Então vejam que a profecia, a pessoa recebe uma manifestação do pensamento divino para aquele momento, para aquela hora, às vezes para fazer uma exortação, às vezes para realmente até predizer o futuro. Enfim, não é algo do raciocínio humano, realmente é algo que a pessoa sabe, e na Bíblia estamos cheios de exemplos disso também. Depois, o dom do discernimento dos espíritos. A habilidade ou capacidade dada por Deus de reconhecer a identidade e muitas vezes a personalidade e a condição dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações ou atividades. Esse dom essencial à igreja, geralmente concedido aos pastores do rebanho de Deus e aos que estão em posição de guardar e guiar os santos. Então, o dom de discernimento do espírito muito importante, digamos, para os exorcismos, para saber se é
algo humano, natural, se é da imaginação, ou se é realmente coisa do demônio. E às vezes também as intenções do coração, para saber o que aquela pessoa está falando, o que ela pretende com aquilo e o que está por trás do que ela está falando. É muito importante também esse carisma. Depois também o polêmico dom de línguas. Ele vai dizer: o dom de línguas é um dom do Espírito Santo que leva os fiéis a glorificarem a Deus por uma linguagem não convencional, inspirada pelo Espírito Santo. É um dos carismas mais comuns nos grupos de oração, mediante o qual falamos a Deus sob a ação do Espírito Santo. Então, os teólogos vão chamar esse dom de línguas de glossolalia, né? Na verdade, muito presente no início da igreja, até mencionado por São Paulo, mas também em outros escritos dos primeiros padres, e tem alguma eficácia. Às vezes, muitos outros carismas se manifestam através do dom de línguas. Vejam que existe também a questão de falar em línguas. Então, já não se trata de uma glossolalia, mas a pessoa traz, às vezes, até uma mensagem profética em uma língua estranha. Cheguei a presenciar algo semelhante. E nesse caso, entra em ação um outro dom chamado dom de interpretação de línguas, em que a outra pessoa compreende aquela língua estranha que o outro está proferindo. Não é tão comum também, mas também às vezes acontece. Vejam que, além disso, existe um outro dom de línguas que é próprio também da pregação, que foi aquele que aconteceu com São Pedro no dia de Pentecostes. São Pedro, no dia de Pentecostes, que falou na sua própria língua e cada um entendia em seu próprio idioma, né? Partos, medos, elamitas, vai dizer lá nos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, na pregação de Pedro depois. E esse também já vemos muito presente, às vezes, em vários santos da história da igreja. São Francisco Xavier foi um deles, missionário, pregador das Índias, né? Não sabia o idioma, pregava e as pessoas entendiam no próprio idioma. E também vemos em São Pio de Pietrelcina, certa vez um inglês foi visitá-lo, não sabia como se comunicar. O Padre Pio se comunicou com ele e ele disse: eu não sabia que o Padre Pio falava inglês, e outros disseram: ele não sabe uma palavra de inglês. Então falou com ele em um idioma e a pessoa entendeu no outro. É um dom de línguas por excelência, que se manifesta muito mais eloquentemente. Aliás, todos os carismas, quando a pessoa é santificada, está muito mais na graça de Deus, eles se manifestam em toda a sua pureza. Eles tiram toda aquela questão humana tão imperfeita, todos os nossos vícios interiores que na verdade deturpam muitas vezes os dons carismáticos, eles se revelam então nesse momento. Então é isso, sempre atentos que o principal é buscarmos a santificação. E se tivermos alguma obra de apostolado, podemos até pedir sim os carismas para exercer, para que Deus mostre o seu poder, mas nunca perder de vista que devemos nos santificar cada vez mais, buscar sobretudo a caridade e as virtudes, que são essas que ornam a nossa alma para um dia estarmos com Deus. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela atenção, salve Maria, nossa mãe.